Então, irmãos, quando passou aquele domingo, mais a minha esposa voltemos, na época minha namorada, né, frisando essa parte bem séria, nós estávamos só namorando, nem tinha compromisso de casamento, a gente só estava namorando mesmo, né? E outro dia, segunda-feira, ela trabalhava, já naquele tempo que ela começou a trabalhar muito cedo, irmão. A minha esposa, quando eu casei com ela tinha 17 anos, mas eu tinha a responsabilidade de uma moça de 20 e tantos anos. Era uma moça séria, não era, irmão, negócio de... Eu nunca vi a minha esposa, irmãos, fazendo uso de alguma coisa ilícita e nem usando roupas extravagantes. Não usava essas pinturas que maqueiam o rosto da mulher, não tirava sobrancelha. Parecia, irmão, uma serva de Deus. Era só ela trocar dos trajes, que naquele tempo ainda era, de vez em quando usava calça comprida. Era só pôr uma saia e uma blusa decente, como sempre ela usava blusa decente mesmo. Você olhava nela, quem não soubesse pensava que era uma serva de Deus. E assim, irmãos, na segunda-feira eu fui trabalhar e eu trabalhava armado, irmão. Eu era guarda de segurança da agência, eu trabalhava fardado. Tinha vezes, quando era dia do carro forte passar, às vezes ficava fortemente armado, com a espingarda 12. Mas naquele dia que o fato aconteceu, eu estava armado, eu tinha porte de arma para andar armado no local, então eu portava um revólver 38 da Taurus e eu estava trabalhando, e quando foi na hora do meu almoço, então aquele que estava almoçava dentro da cabine para não ficar desaguarnecido à porta do banco. E aquele que não estava almoçando ficava lá fora, né, observando o movimento da rua, a entrada do banco, organizando muitas vezes filas, essas coisas dentro do banco. E aquele dia estava na hora do meu almoço, eu fui na cozinha, peguei minha comida, e quando eu ia passando em frente, o meu colega de trabalho, irmão, pelo um descuido dele, aquela arma disparou. E aquele projetil do calibre 38, irmão, o cano do réu está tão perto da minha camisa, que a guarita de segurança, indefassável, que é de aço, tem mais ou menos ali 1 metro por 1 metro, mais ou menos. E quando eu entrei passando em frente, ele, mas que a arma disparou, um revólver 38, não imagina o barulho e o desespero que foi na agência. E naquele tempo, irmão, na década de 70, todo dia as quais tinha assalto em agência bancária e que os bandidos matavam alguém. E quando deu aquele tiro bem grande dentro da agência, todo mundo pensou que era um assalto, irmão. E o pessoal desesperou, o pessoal que estava dentro da agência começou a correr, as caixas que não tinham muito como correr começou a gritar e tudo, irmão. E eu fiquei uma base de 10 minutos, irmãos, sem ação, pedrificado pelo susto que eu levei. Aquele projetil estava tão perto da minha camisa, que é as camisas marrom, que era de nylon, que queimou o lugar que o fogo do cano do revólver bateu na minha camisa, queimou, e o nylon, quando queima, ele não é igual, por exemplo, uma bala que passa, né, e só faz o buraco. Não, ele queima tudo em volta e ficou um buracão, mais ou menos aí de uns 5 centímetros, mais ou menos, de diâmetro. Irmãos, queimou a minha pele, mas, irmão, nem arranhou a minha pele. Porém, irmão, quando a bala pegou na minha costela, que ricocheteou, quer dizer, em outras palavras, ela voltou, né? Ela bateu e voltou, ela pegou na parede da cabine de segurança, irmão, que afundou a cabine, que era de aço para dentro. Quase varou do outro lado. Então, irmão, vê, irmão, que foi a mão de Deus. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu na minha vida. Eu, irmão, presenciei aquilo que o Senhor tinha falado no dia anterior na boca da minha querida, saudosa irmã. Irmãos, e ali Deus começou a operar na minha vida. Depois, posteriormente,
Nós voltamos na casa dela, eu contei para ela. Depois, irmãos, por permissão de Deus, eu fui para uma igreja evangélica e lá eu permaneci até em 77. Quando foi 14 de outubro de 77, eu passei pelas aulas do Santo Batismo, segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. E de lá até hoje, irmão, centenas de sinais Deus já mostrou na minha vida, provou que o Senhor estava comigo. Hoje eu posso dizer que eu sou um servo de Deus. Atualmente, irmão, eu sou deficiente visual, dizer claramente cego, desde 89. Mas, irmão, esse mês, como eu denominei, como nós chamávamos antigamente o mês da mentira, eu quero expor para os irmãos os testemunhos da minha vida, da vida dessa minha irmã Francisca, que já dorme no Senhor, da minha irmã Maria Isabel, nós chamávamos ela como Neném, que também já dormiu nos braços do Senhor, e do meu querido e saudoso irmão Luiz Carolino, que também já dorme nos braços do Senhor. Irmãos, lá onde eu fui criado, o meu pai é Sebastião Carolino, o nome dele. Então, nós, os filhos dele, é chamado, por exemplo, eles falavam, é a Neném do Carola, é a Safia, a filha do Carola, né? É o Zé, o meu irmão se chama Zé Marino, é o Zé Carola, é o Geraldo Carola. Então, tudo, irmão, era denominado como Carola. Agora, eu, depois que eu passei a ser servo de Deus, já acrescentou, irmão, que esse fala irmão Geraldo. Agora, no canal, eu sou conhecido por Geraldo Carolino CCB. Por que eu explico? Geraldo, que é o meu nome de verdade. Depois Carolino, é por causa da família do meu pai. E o C de cristão, e porque eu estou no Brasil, então eu sou brasileiro. Então, Geraldo Carolino CCB, certo? Quero explicar para que não haja, irmão, equívoco, né? Das pessoas pensar que eu estou fazendo propaganda da congregação. Irmãos, eu não tenho nenhuma autorização nem para exaltar, nem para denegrir a imagem dessa Constituição, que é uma igreja evangélica sem fins lucrativos. Louvado seja Deus. Então, assim, irmãos, continuando com a minha história, logo que eu casei, eu tomei a decisão de ir para uma igreja, porém eu fui para uma outra igreja que eu me reservo o direito de não citar o nome dela aqui. Mesmo para não, irmãos, não destacar nem denegrir, né? Eu não tenho direito de citar nome nem de pessoas, nem de denominação. Então, aqueles que me escutam, o perdão, mas vocês de compreender que as nossas leis são bastante difíceis, irmão, e a gente tem a prudência de evitar de citar nomes de pessoas e de empresa e denominação, nem para exaltar, nem para denegrir. Seus irmãos compreendem. Então, irmãos, continuando, quando o Senhor me chamou para o meio evangélico, na verdade, irmão, eu comecei a frequentar a igreja evangélica em 73, quando eu conheci uma moça, quando eu morava aí na Vila Joaniza, em Santo Amaro, e ela era de uma igreja, que eu vou só dar uma pista, os irmãos vão saber. Eu não vou falar o nome da igreja, mas é daquela igreja que eles guardam o sábado, chamada Igreja, né, do Sétimo Dia, né? Me reservo o direito de não falar o nome da denominação. E ali essa moça que eu conheci, irmãos, ela era filha do pastor da igreja. Só, irmão, que eu trabalhava, na época eu estava estudando ainda, que eu não tive estudo de criança, embora o meu estudo de criança foi o mínimo, né? Pode dizer que eu fui alfabetizado, que naquele tempo era
farava primário, então eu estudei até o meio ano do segundo ano do primário, né? Não cheguei a passar nem até o terceiro. No ano que eu ia para o terceiro ano, meu pai me tirou da escola para ir trabalhar. E assim, irmãos, tem sido a minha vida, a minha luta depois de grande, depois que eu fui para São Paulo. Em 72 eu fiz o Mobral, depois eu fiz o supletivo, completei o ginásio, e depois eu comecei a fazer um curso do colegial por correspondência, mas também não consegui concluir. Foi mais ou menos até o meio. Então, irmão, louvado seja Deus, mas isso não impediu do Senhor me escolher para ser seu servo na face da terra. Então, irmãos, na congregação, como membro, não da congregação, mas do corpo de Jesus Cristo,